Louvado seja Deus, muito bom estarmos juntos e podemos aproveitar e desfrutar desta oportunidade. E como sempre temos feito, queremos trazer uma palavra, uma mensagem. É isso? Que o Evangelho é a palavra que lança luz. O Evangelho, ele não veio para condenar, Jesus não veio para condenar, veio para salvar. E ele lança luz nas trevas, na nossa ignorância, nos nossos pecados, na nossa forma de ver a vida, de agir, de pensar. E ele traz a iluminação, ele traz a verdade, ele traz a revelação do Filho de Deus, do seu amor, da sua graça, e nos mostra o caminho a seguir, a direção a seguir, e nos guia nesse caminho. Mas cabe a cada um, depois de iluminados, não é isso? Abraçar o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus não tem um amor coercitivo que nos obriga a nada. Ele apenas nos ilumina, nos dá o direito de decidir, de escolher. Nós temos esse poder. Porque quando nós temos o poder de decidir escolher, mas não temos a iluminação, com certeza, cabe aquele versículo: um cego que guia outro cego, ambos cairão num buraco. Mas quando eu sou iluminado pela luz, a luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, eu sei o caminho. Lâmpadas para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, não devemos nos envergonhar de reconhecer nossas limitações, nossos pecados e entregar a nossa vida e receber o Espírito Santo pela fé, fazer parte do corpo de Cristo. É isso? E andarmos no caminho e desfrutar dessa graça, dessas boas novas que nos salva, que nos liberta, que nos cura, que nos capacita como corpo a transmitir essa luz, a sermos sal e luz do mundo e refletir Cristo na nossa vida. É isso que nós estamos aqui para levar esse entendimento. Não é levar uma religião, um conjunto de doutrinas, mas poder te iluminar, poder se iluminar pela verdadeira luz. Não é isso? A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Amém? Queria falar hoje sobre confiança. Palavra de Deus aqui no livro de Jó. Capítulo 15, a palavra de Deus diz assim: que é o homem para que seja puro, e o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Louvado seja Deus. Aqui vamos para o Salmo 56. A palavra de Deus diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada me temerei. Que pode me fazer o mortal? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no Evangelho de João, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, Jesus falando aos homens, a palavra de Deus diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, sobre confiança, aleluia. Deus não confia no homem, aleluia. Como eu acabei de ler aqui na palavra, mas o homem deve confiar em Deus, porque Deus, ele é digno
de toda confiança. Amém? Você confia em você? Você confia no seu próximo? Você confia em Deus? Quero deixar aqui essas interrogações para você. Você é digno de confiança? Você tem dado confiança a alguém? O que é a confiança? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem, aleluia, ele precisa entender, né, tudo isso para poder se relacionar, para poder viver. A desconfiança, ela tem total relação com a intuição, com a dúvida, com o medo, com a suposição, com a incerteza, com a suspeita e, por fim, com a mentira. Tudo isso é o que gera desconfiança. Então, aí você vê a importância da confiança, aí você vê a importância da palavra, a importância do Espírito Santo, a importância de Cristo, a importância de Deus. Porque já pensou se nós tivéssemos um Deus que não fosse digno de confiança? Já pensou se nós tivéssemos um Deus que fosse inconstante? Já pensou se nós tivéssemos um Deus que fosse relativo e não absoluto? Que fosse divisível e não indivisível? Que fosse limitado? Que não tivesse, não fosse onisciente, onipotente, onipresente? Como é que nós iríamos confiar num Deus desse? Que fosse um Deus temperamental, inconstante, assim como nós, os homens, somos. Então, a confiança, ela é fundamental. E a desconfiança, ela é terrível. Porque assim como a confiança é uma segurança interior, a desconfiança também é uma intuição que provoca tudo isso que eu acabei de falar aqui. Você é amigo de quem não confia? Você fica perto de quem não confia? Você emprega quem não confia? Você se consulta com um médico que não confia? Você se consulta leva o seu carro no mecânico que você não confia? Você entrega alguém aos cuidados de um cuidador, uma cuidadora que você não confia? Você vota em quem você não confia? No mundo dos homens, né? É tão complicado. Ainda bem que nós temos a quem socorrer. A quem nos socorrer. Ainda bem que nós temos Deus. Ainda bem que nós temos a palavra para nos iluminar. Amém? Então, a confiança é gerada por relacionamento. Confiança, para que a confiança nasça, surja e aconteça, tem que haver relacionamento, para que através do relacionamento eu possa conhecer, receber as informações, entendeu? É isso que vai gerar a confiança. A confiança, ela não surge do nada, não. Ela está fundamentada em situações, em circunstâncias, na manifestação das atitudes das pessoas, do que ela diz, do que ela faz, do que ela não diz, do que ela não faz, do seu caráter. Isso só vai se manifestar do dia a dia. Agora eu preciso estar prudente, observando e ter a régua do Evangelho, da palavra de Deus, para medir as coisas e ter a prudência. O temor do Senhor é a prudência, é o princípio da sabedoria. Então você não cabe julgar, mas você cabe discernir, pedir discernimento de espírito. Então a confiança tem total relação com o caráter, com a verdade, com a honra, com a lealdade, com a fidelidade. É aí que surge a confiança. Louvado seja o nome do Senhor. A confiança é uma segurança interior e não aceita o relativo. A confiança, ela não se fundamenta, não se sustenta no relativo, naquilo que gera dúvida, naquilo que gera incerteza, naquilo que é inconstante. Entendeu? Olha aí que grande sabedoria, que grande... E nós precisamos... A fé, ela é fundamental na vida de todo cristão, mas eu preciso fundamentar a fé com a confiança. Se eu tiver fé e não confiar, e para me confiar, eu preciso depender. Como é que eu vou confiar, ter fé e depender de algo ou de alguém que eu não creio? Que não me dá certeza, que não é absoluto, que não me revela a verdade, que não se relaciona comigo com amor, com graça, com verdade, com justiça, assim como é o caráter santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, conclusão, ser humano nenhum é 100% confiável. Lá em Gênesis a palavra de Deus diz,
que a imaginação do homem é continuamente má. Os seres humanos, todos nós somos movidos por interesse. Nós somos movidos por interesse. Então, a partir daí, ser humano nenhum é confiável. Mas tudo você pode conquistar com a confiança. Como? Existe a confiança que se concede. A confiança que se concede é a graça. Você concede a graça a alguém, entendeu? Você coloca alguém numa posição, você confiou. Isso é a confiança que se concede por graça. Eu decidi confiar, eu me arrisquei. Aleluia. Amém? Existe a confiança que inspira. Essa é a confiança do líder, da pessoa que tem liderança. Ele inspira, ele gera confiança. E isso levanta as pessoas, faz com que as pessoas confiem mais nelas mesmas. Então, todo líder, ele é um incentivador. Ele é alguém que inspira confiança e gera confiança nas pessoas. E existe a confiança que conquista. Essa é a que vem por relacionamento. E essa é a confiança que nós devemos ter para com Deus, para com o nosso próximo. Mas sempre ponderando, discernindo, não em relação a Deus, porque em relação a Deus não há dúvida do seu amor, do seu caráter santo e perfeito. Mas em relação ao homem nós temos sim que ter muito cuidado, não é isso? Mas também não devemos anular as pessoas, nem julgar as pessoas, nem nos anular, mas nós podemos conquistar a confiança, nós podemos conceder a confiança, nós podemos inspirar a confiança, assim como Deus, aleluia, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e confiou ao Filho uma missão extraordinária. E Cristo foi obediente, foi servo, foi humilde até morte de cruz. Mas depois ele recebeu um nome que é sobre todo nome. O nome a qual todo joelho verá, toda boca confessará, e todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, conclusão final, vale a pena investir na confiança em Deus, porque o caráter de Deus é 100% perfeito. O caráter de Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é verdade, ele é santidade, ele é todo-poderoso, ele é misericordioso, aleluia. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é soberano, ele é Senhor, ele é Criador de todas as coisas. Então, Deus confiou a Cristo, Cristo confiou em nós, e Ele confia em nós. Mesmo sendo nós não merecemos, Ele nos amou incondicionalmente. Ele foi um verdadeiro líder, Ele nos inspirou, e nós podemos ter Ele como nosso exemplo. Além de ser Senhor e Salvador, Cristo foi 100% humano, e Ele também diz para nós que nós também podemos ser 100% humanos, podemos ser dignos de confiança e podemos também viver debaixo da graça, reconhecendo erros, perdoando, amém? Então que hoje nós aprendamos a confiança, nós aprendamos a olhar primeiramente para Deus, porque toda confiança vem primeiro de Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele é totalmente confiável, amém? Aqui como diz no Salmo 19, Salmo 19 a partir do verso 7, para encerrar essa linda mensagem. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E aqui no 14, o último versículo do capítulo, diz assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Fique na paz, Deus abençoe você hoje e sempre. No nome de Jesus, que eu possa ter te ajudado esta palavra, que você possa pedir a Deus a sabedoria e o discernimento de espírito, para que você possa inspirar os outros, para que as pessoas possam olhar para você e serem também inspiradas. E que em tudo o nome de Deus, que é digno de toda confiança, possa ser glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.